Amada igreja, amém. Glória ao Senhor Jesus. É bom lutar as guerras quando se está armado, quando se está preparado, quando você tem um exército, mas não sozinhos. Sozinhos nós não lutamos guerras nenhumas, né? Às vezes tentamos, mas vamos perder, né? Mas quando estamos com o Senhor, a vitória é certa. Ele falou, né? Tem de bom ânimo. Nós vamos passar por tribulações, por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Se Ele venceu, nele nós somos mais que vencedores. E é assim que nós lutamos nossas guerras, nossas batalhas diárias, com a oração, com os jejuns, com as vigílias, com a comunhão, com a luz, com as intercessões, confissões, com a escritura, com a espada do Espírito, com a armadura espiritual de Efésios 6, com louvores de gratidão, de confiança ao nosso Deus, louvores diários. É na presença de Deus que nós lutamos nossas guerras, não sozinhos. E ao lado dos irmãos, como soldados, ombro a ombro, um do lado do outro, nós vamos lutar as guerras em comunhão. Quando um sofrer, o outro sofrerá, porque fazemos parte do mesmo corpo. Amém. Abram comigo em 2 João. Hoje nós vamos falar da epístola de 2 João. É o menor livro da palavra de Deus. Apenas um capítulo com 13 versículos como livro, né? É uma outra epístola. O mesmo autor, nós vamos estar falando sobre isso. Vamos ler a palavra de Deus, 2 João, bem pertinho de Apocalipse, a partir do versículo 1. Leiamos a palavra de Deus. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. 6. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos, os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andai nele. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 12. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. 13 e último. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Podeis vos assentar, por favor.
Glória a Deus, amados. Vamos orar mais uma vez. Inclina a tua cabeça, vamos manter esse espírito reverente à palavra de Deus e atento. Senhor Deus e Pai, por teu Filho Jesus, o Senhor e Salvador das nossas almas, nós oramos a Ti essa noite com humildade, pedimos a Ti que Tu continues ministrando a Tua palavra aos nossos corações e nos ensinando a todos nós como permanecermos, como discernirmos o falso, como amarmos segundo os mandamentos, a Tua palavra, como vivermos em comunhão contigo, Senhor Jesus, e com o Pai, cheios do Teu Espírito e habitando ricamente em nós a palavra de Cristo. Permaneçamos até que Tu venhas, Senhor Jesus, até que nós sejamos levados para a casa do Pai, na mesa eterna, com os irmãos eternamente, a família de Deus eleita. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, então hoje nós iniciamos e encerramos hoje mesmo o livro da segunda epístola de João. É um tratado também, continua sendo um tratado teológico, assim, uma fonte de ensinamentos, né, do apóstolo João, que aqui ele vai se apresentar como o presbítero. Conversávamos eu e o pastor Michael, e se tem alguém que poderia ser conhecido dessa forma, nesta época aqui, no final do primeiro século, seria o apóstolo João, o ancião, o mais velho, aquele que andou com Cristo, como na primeira epístola nós conhecemos lá, lemos e ministramos nos últimos meses, né? Então, o presbítero seria o remetente desta carta, desse ensinamento, que é bem atual. Ele foi lá no primeiro século, mas ele é atual hoje, no século em que estamos. Muito atual. Porventura não temos nós falsos mestres, o anticristo, né? Os anticristos, que esse espírito dos anticristos já operando ainda, né? Muitas vezes até batendo palma. Não é verdade? Vocês nunca receberam dois jovens com terno preto, gravata, ou duas senhorinhas ou um casal? E aqui nós falamos com respeito, mas não com fé e concordância a respeito do que eles apregoam, um aspecto que nós não cremos no que eles pregam. Aqui eu vou falar os Testemunhas de Jeová e os Mórmons, que são duas seitas atuais que vão negar sobre a cristologia, sobre a humanidade de Cristo, sobre o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, sobre a Trindade, todos os outros aspectos que nós poderíamos mencionar aqui, mas é muito parecido a situação. Ela tem muito a ver com os nossos dias, sim ou não? Quem não recebeu, talvez teve uma pausa ali na pandemia, na verdade. Eu não lembro muito de ver eles na pandemia atuando, pelo menos na região onde eu morava até então, mas eles são até hoje, eles têm por obras, eles têm uma crença não bíblica, antibíblica, que eles precisam produzir certas visitas, no caso os Testemunhas de Jeová, né? Para que eles possam garantir a sua salvação por obras, né? Totalmente contra o texto bíblico, contra a palavra de Deus em Efésios. Já falamos aqui, o pastor Michael tem ministrado ao longo dos anos, não é por obras a nossa salvação. Nenhum de nós pode salvar-se, mas nós temos o Salvador do mundo, o Senhor Jesus, o único Salvador e salvação, que nos salvou, e essa é a nossa fé, o Filho de Deus, o Messias, aquele que Deus enviou para nos salvar de nós mesmos, do pecado, de Satanás e do mundo maligno. Mas é nesse contexto que o apóstolo João ele vai escrever talvez esse bilhete, essa pequena carta, ensinando algumas coisas. Ele encontra um grupo de irmãos e ele reconhece neles a verdade, ele se alegra com isso, ele identifica eles como membros de uma igreja,
que aqui nós vamos entrar, né? Então, nós temos aqui o remetente, que seria o presbítero, que aqui nós entendemos que é o apóstolo João, o discípulo, né, do amor, o apóstolo do amor, o ancião João, que andou com Cristo. Amém? Nós cremos assim. E aqui nós temos a senhora eleita, que nós entendemos que aqui seria quem? A igreja. É importante nós lembrarmos que nessa época, na igreja primitiva, ainda no primeiro século, era muito comum a igreja nas casas. Amém? Nós conseguimos identificar isso das Escrituras. As Escrituras vão testemunhar para nós a igreja nas casas. A igreja na casa da Bia, do Gilmar, a igreja na casa do Gaúcho, da Silva, na casa do Adriel, a igreja nas casas. Era muito comum isso. Então, nessa certa-feira, nós tínhamos lá no registro de 1 João, que nós ministramos nos meses anteriores, aqueles que tinham saído de dentro da igreja, que tinham abandonado a sã doutrina dos apóstolos, a verdade de Deus, eles tinham ido para o mundo. E nós identificamos eles como o quê? Como os falsos mestres, que já estava atuando neles o espírito do anticristo. Então, nessa época aqui, que é uma época muito perto, uma época recente da primeira epístola, então ela está muito pertinho ali entre o ano 90 e 97 do primeiro século, o apóstolo João, ele vai saber, através desses irmãos que ele encontra, que ele identifica que são irmãos, e ele se alega porque eles estão na verdade, ele identifica que eles são de tal igreja local, mas ele vai ouvir que há entre eles alguns que estão crendo em falsos ensinamentos, que Jesus não veio em carne, que não houve a encarnação do Verbo, e nós cremos que Jesus se fez 100% homem, amém? Nós cremos na humanidade de Jesus. Existe uma teologia liberal atual na igreja evangélica brasileira que não crê mais na humanidade de Jesus, e refuta que Jesus seria o Cristo e que Cristo seria Jesus, mas nós cremos pelas Escrituras que Jesus é o Cristo de Deus, que Deus o fez Senhor e Cristo, que é o Salvador, e que Ele é o Filho de Deus, e que Ele é o próprio Deus, Ele compõe a Trindade. Isso são verdades que a palavra de Deus ela vai sustentar, são doutrinas fundamentais da fé, e que todos nós, se uma vez somos considerados filhos de Deus, irmãos em Cristo, discípulos de Cristo, é só mediante a essa verdade em amor, a essa fé aqui. Não é possível que alguém que não creia que Jesus veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo, seja considerado meu irmão, nosso irmão. É impossível conceber isso. Isso é uma heresia, até mesmo. Alguns que consideram, né, por exemplo, o ecumenismo vai tentar, na nossa época, né, é uma heresia antiga, vai tentar nos convencer disso. O mais importante é o amor, afinal de contas, não é? O amor aceita tudo, segundo eles. Mas nós temos visto que a obediência à verdade, aos mandamentos, à palavra de Deus, é o verdadeiro amor. Amém, irmãos? A prática e obediência à regra de fé, à Escritura de Deus, vai caracterizar o verdadeiro amor. O amor não é o que o mundo diz que ele é. Não é um sentimento romântico, que eu apenas sinto algo. Não. O amor é o que a Bíblia diz que ele é. Assim como o homem é o que a Bíblia diz que ele é, a mulher é o que a Bíblia diz que ele é, o casamento é o que a Bíblia diz que é, a família a criação de filhos da família é o que a Bíblia diz que é. Então, a Bíblia são os termos. A Bíblia tem a palavra final e ela vai dizer a verdade sobre aquilo que é. Da mesma forma que ela vai denunciar o que não é. Ela consegue nos mostrar a verdade, o que é, mas ela também nos mostra no contraste o que não é. O falso, o que não é de Deus, o que não é a palavra de Deus, o que não é da fé genuína que vem da palavra, mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Ou existe uma outra forma de recebermos a fé de Deus? Existe? Não. Então existe um caminho pelo qual Deus, pelo seu Espírito, gera fé, gera a verdade, gera o amor nos nossos corações, no nosso interior. Isso é obra de Deus, isso só existe em Deus. Amor, verdade, são atributos que só existem em Deus. No mundo há verdade? Não. No mundo há amor, o amor verdadeiro, genuíno? Não. Nós entendemos como atributos de quem? De Deus. Sabemos isso pelas Escrituras. Bom, dado a pequena introdução, eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor, com os olhos atentos à palavra de Deus, versículo 1, 2 João. Então, o presbítero ali nós identificamos que é o apóstolo João, porque a princípio todo presbítero ele teria essa função, ele seria, todo apóstolo, né? Ou toda a liderança seria erigida ou erguida por Deus na igreja local, né? Como ancião, como mais velho, como alguém que foi confirmado na fé, atendeu ao chamado e tem testemunho. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma descrição de como é um presbítero, de como é um pastor. Lembram? Nas pastorais, né? 1 e 2 Timóteo, Tito. Também o pai de família como o homem, a mulher como os senhores, como os servos. Também ali em Efésios nós vamos poder enxergar aquilo que nós chamamos de o nosso status quo como cristão, o estado das coisas, ou como nós vivemos. Como é que vive o Filho de Deus? Aonde ele vive? Do que né? Ele vai ser alimentado? A gente tem brincado às vezes com essa expressão, mas é exatamente a verdade. É possível alguém ser um filho de Deus e não congregar? É meio estranho isso, tem uma incoerência nessa. A pessoa não congrega, a pessoa não está em Cristo, na sua igreja, no seu corpo, na sua noiva, e se denomina um filho de Deus. Será que é possível isso? Não, não segundo a Escritura. Então, nós temos aqui a senhora eleita, que seria essa igreja local, uma igreja na casa, pode ser que possa, até conversei com o pastor lá, poderia ser sim uma casa de uma senhora, com seus filhos também, mas aqui nós entendemos que é a igreja, é uma comunidade, mesmo que pequena, na casa de alguém, que poderia estar sendo visitada por falsos mestres. Então, mas olha só como é que o apóstolo diz: aos quais amo na verdade. E aqui, na verdade, nós entendemos que é como aquela expressão que os outros apóstolos utilizam, na verdade, igual em Cristo. Porque Cristo é a verdade. João 14,6, ele vai ter uma afirmação categórica de quem ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos ali também, e não somente eu, então ele faz questão, eu quem? O apóstolo, o presbítero, que está numa igreja local, ainda servindo a Deus, né? Veja bem, irmãos, é interessante nós comentarmos, eu e o pastor Maico conversando assim, o pastor não se aposenta, ele vai servir até o fim dos seus dias. A vocação dele é viver para a glória de Deus. Ele vai até o fim dos seus dias, ele vai apacentar, ele vai pregar, ele vai se importar, ele vai lutar as guerras, vai pegar nas armas, ele vai. Aqui João está avançado em dias aqui, mas ele continua se importando. Inclusive no final nós vamos ver o quanto ele se importa mais para o fim. Então não somente eu, olha o carinho aqui, né, do apóstolo, né, mas também todos quem? Todos os filhos de Deus, os outros discípulos, as outras partes da igreja espalhadas, né? Ali pela região, pelo mundo, né?
São todos estes que têm conhecido a quem? A verdade, a Cristo. Mas aqui também nós podemos dizer, né, o aletheia do grego, nós podemos dizer o que? A doutrina, né? Aquilo que unia eles, a palavra de Deus, a sã doutrina dos apóstolos, não é verdade? Era isso que unia eles numa régua, né, para eles não se desviarem, né? Porque afinal de contas, será que eu posso dizer que Cristo é o que eu quero que ele seja? Não. Cristo, ele é o que a Bíblia diz que ele é, e não o que eu quero que ele seja. Existe uma diferença aí. Simplesmente eu não posso afirmar que Cristo é alguma coisa que a Bíblia não vai respaldar, ela não vai sustentar que ele seja. Eu já ouvi, isso não vou citar, não precisa, mas eu já ouvi assim: Jesus é meu sócio. Jesus não é sócio de ninguém. Jesus não é teu sócio. Que a Bíblia diz que ele não é teu sócio. A Bíblia diz que ele é o quê? Teu Senhor, teu Deus. E não diz só isso, diz que ele é Senhor dos senhores, que ele é Rei dos reis. Então as afirmações sobre Jesus é o que a Bíblia diz, e não o que eu quero que ele seja. Mesmo que eu queira que ele seja o meu sócio, ele não pode ser meu sócio, porque eu sou propriedade exclusiva dele. Eu fui adquirido por sangue derramado na cruz, e ele me comprou sua igreja. Então logo nós somos de Cristo. Lá em Coríntios vai dizer que Deus nos entregou a Cristo pelo seu sacrifício. Isso nos comprou com o derramamento de sangue. Então aqui no versículo 1, eu quero que vocês abram comigo em Atos 11:30, bem rapidamente. Eu vou contar aqui com o auxílio Nós vamos lendo aqui nessa dinâmica. Capítulo 11, versículo 30 de Atos, diz assim. Vou aguardar que os irmãos encontrem. É um exemplo. Por que nós entendemos, depois nós vamos ler só mais um texto de Pedro, que aqui o apóstolo João, ele está exercendo entre a igreja do Senhor, essa igreja universal, e aqui universal é um termo cristão, não de alguma denominação, tá? Não vamos associar com, eu sei que tem uma igreja que tem essa nomenclatura, mas aqui o universal é de todos os cristãos. Então aqui o apóstolo Paulo, ali, olha só, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Esses anciões aqui é uma figura dos presbíteros, que são os irmãos mais velhos, que são levantados em meio à necessidade da igreja, a igreja local, para servir essa igreja. Eles são irmãos confirmados, são irmãos experientes, e eles servem o rebanho e a igreja de Deus. Então é nesse aspecto que o apóstolo aqui, como nós falamos, todo ancião a princípio, ele teria essa função de presbítero, que atualmente nós entendemos que é os que ajudam a servir presidindo. Eles vão servir a igreja presidindo a igreja, responsabilizando-se pela igreja, muitas vezes como autoridades, né, reconhecidas primeiro por Deus. Deus levanta esses, né? E a própria igreja, na sua necessidade, pode também ter essas, digamos, certas eleições, ou não, depende muito do sistema que cada congregação adota, mas são normalmente os mais velhos, os anciões, esses que vão ajudar a servindo os mais novos, ensinando os mais novos, né? E agora abram comigo em Pedro, primeiro em 1 Pedro 5, no versículo 1. Ali eu estava mostrando para vocês que tinha um presbitério, e esse presbitério junto com Paulo e Barnabé estava, né, mostrando um apoio, assim, dando atenção a uma necessidade da igreja do Senhor, das igrejas, né? Então 1 Pedro 5, 1 diz assim: aos presbíteros, versículo 1, né, aos presbíteros
que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Então aqui é o apóstolo Pedro, ó. Assim como João, era o apóstolo João. Mas os dois estão fazendo o quê? Chamando com humildade, a si mesmo, como os irmãos que servem os outros, os presbíteros que ajudam a presidir, a que a casa de Deus seja mantida em ordem e seja ensinada. Então, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, Então aqui tem um presbitério, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Agora é muito importante um destaque aqui, o pastor Michael me mostrou hoje. Vamos abrir em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 2, que o apóstolo também ele não esquece do dever e do compromisso com a verdade, com a doutrina e o ensino correto que ele recebeu de Cristo, o Evangelho, a Escritura, a Palavra de Deus, que nós cremos. Somente pela Escritura nós temos a nossa regra de fé e prática. Nós aqui cremos que somente pela Escritura nós temos essa aplicação, nossa regra de fé e prática. Nós não acreditamos em algo extra-bíblico e muito menos antibíblico, Então aqui diz assim: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Ele está fazendo referência, digamos aqui, às escrituras do Antigo Testamento, para abranger bem e olha o que ele vai falar agora, e do nosso mandamento. Por que ele está falando assim, do nosso mandamento? Ele é um apóstolo, porque eles receberam de Cristo os mandamentos e das Escrituras. Eles tinham, todos os apóstolos, eles tinham recebido todos os recursos em Cristo para fazer discípulos. Então eles eram discípulos de Cristo e eles poderiam, através de todos os recursos, todo o conselho de Deus, toda a Escritura inspirada por Deus, eles receberam para ensinar as próximas gerações, para fazerem discípulos, vão gerar discípulos, e todos a Cristo. Nós entendemos que nós fazemos discípulos, sim. Um discípulo de Cristo faz discípulo a quem? A Cristo. Então eu não posso ter um discípulo meu. Se nós fazemos discípulos para nós somos uma seita. Por isso que nós, Igreja do Senhor, discípulos do Senhor, fazemos discípulos para o Senhor. Então é dessa forma que nós cremos. Voltando ali no texto, aliás, nós vamos agora abrir em 3 João 1,13, bem pertinho do texto de hoje, versículo 13. Perdão, não é esse texto não, acho que eu me... Não, o versículo 13? Espera aí. O 2 João 13, ele vai combinar exatamente, depois nós vamos fazer uma... 2 João 13 assim, saudando-te os filhos de tua irmã, a eleita, ele vai dizer digamos assim, a palavra concordância, amém, mas a expressão para selar ali o que ele estava dizendo em todos os 12 versículos anteriores. Então ele está trazendo para eles uma saudação também dessa outra igreja, uma igreja local, uma igreja nas casas, da outra irmã, que seria uma outra igreja local nas casas, Versículo 2, 2 João 2, por amor da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. Já vamos emendar o 3, graça seja convosco, misericórdia e paz. Aleluia. São confirmações da fé que os apóstolos receberam do Senhor Jesus, e que eles tinham que andar no dever, nas obediências e no amor em todas essas coisas aqui. Então está aqui, olha o final do versículo: graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Uma expressão muito interessante aqui: o Filho do Pai,
né? Porque quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele falou assim: portanto, vós oreis assim, Pai nosso. Jesus inclui eles, mas aqui a reverência do apóstolo, né? O Filho de Deus, o Filho do Pai, tendo consciência de quem é Jesus. É muito importante isso. E aqui o Filho do Pai, em verdade e em amor, que é o final do versículo que vai trazer exatamente esse contraste. Essas três palavras aqui eu vou falar rapidamente: graça, misericórdia e paz. Essa saudação, né, que nós vamos encontrar ela também na boca do apóstolo Paulo, né, escrevendo para Timóteo, escrevendo para Tito, né? Mas eu queria falar sobre assim do sentido que essas palavras elas eram aplicadas doutrinarmente. E tem muito a ver com aquilo que a gente chama, quando a gente estuda a palavra de Deus, sobre a salvação, soteriologia. Veja bem, irmãos, graça, tá? O que é graça? Muitas vezes a gente define assim: a graça, um favor imerecido. A gente não merece e recebe algo. Sim, mas sobretudo ela só é proveniente, ela só é possível em Cristo Jesus. Pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus, a própria salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Mas a fé em quem? Quem é que salva? Quem é a salvação? Cristo Jesus. E graça nós podemos entender o seguinte: graça, eu recebo um favor de Deus que realmente eu não mereço, porque o que nós merecemos? Tem o perigo de quem não sabe, de quem não conhece, né, sobre, às vezes, essas doutrinas da graça, né? Senhor, dai-me o que é meu por direito, restitui-me. Quem nunca, né, já cantou ou ouviu essas expressões? Sabe qual é a imagem que quem conhece as doutrinas da graça tem na hora? É um buraco abrindo e o fogo ali e a pessoa caindo para dentro do buraco, porque é isso que a gente merece. Nós merecemos o inferno, irmãos. Todos nós pecamos, todos pecaram e todos carecem, necessitam, né, da glória de Deus. E todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, o Salvador, nos deu em Cristo vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma afirmação de Jesus, o único Deus, Salvador, Senhor, salvação. Então, dessa forma, graça, nós entendemos que nós recebemos algo que nós não merecíamos, porque o que nós merecíamos era o inferno, a perdição eterna, a ira de Deus, a justiça de Deus. E tudo isso foi pago em Jesus. Jesus assumiu o amor sacrificial, substitutivo no nosso lugar, e morreu por nós, pelos nossos pecados. Nós que merecíamos a condenação eterna. No Evangelho de Marcos está escrito que aquele que crê e foi batizado, né, será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Então esse era o nosso estado. Romanos vai dizer, né, que ali não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ele está citando Davi, né? O apóstolo Paulo ali em Romanos está citando Davi. Então, a nossa condição de perdição, de merecedores do inferno, pela graça de Deus nós recebemos o céu. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Que graça tremenda, pela qual nós somos salvos. E ela é uma graça que também nos confirma a fé. Porque os que são salvos pela graça têm essa verdade absoluta, que foram salvos, conforme as Escrituras dizem, pela fé, mediante a fé.
Agora a misericórdia é o oposto disso, eu não recebo o que eu mereço, porque também merecia o inferno, a perdição, mas em Cristo sou absolvido, sou perdoado, há uma propiciação, há uma expiação. Ali o justo advogado vai advogar, ele vai interceder. Então, eu já vou usar. Então, graça, eu recebo o que eu não mereço. Misericórdia, eu não recebo o que mereço. Vocês entenderam? Porque às vezes as pessoas meio que confundem, até associam como se fosse a mesma coisa. Vem da mesma fonte, mas não é exatamente a mesma coisa. Porque no caso da misericórdia, eu não recebo o que mereço. Como na graça eu recebo o que não mereço. Amém, irmãos? Estão comigo? E a paz? Onde é que a paz? Nós temos sempre que lembrar algo sobre a paz. Primeiro, que a paz tem um príncipe, alguém que é o detentor dela, em atributo. Porque o nosso Deus, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, o Deus da paz, Deus de paz, vos santifique em tudo, vosso corpo, vossa alma, vosso espírito, sejam santificados no nome dele, sejam conservados, santos e irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. Esse processo de santificação, fomos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos salvos de uma vez por todas, da presença do pecado, desse mundo maligno, dessa carnalidade, desse homem corrompido, corruptível, Mas esse príncipe da paz, lá em Isaías 53, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, custou muito caro a paz. Às vezes nós perdemos a paz, sim ou não? Muito rápido. Porque talvez nós esqueçamos que essa paz, porque ele falou assim, eu deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá, eu vou a dou. Ele disse nos evangelhos. Então não é uma paz que o mundo tem, gente, meus irmãos. O mundo não tem paz para nos dar. Não tem. Isso é fake news. Isso não é verdade. Jesus falou, deixo-vos a minha paz, ele que é o príncipe da paz, e sobre ele está o castigo que nos traz a paz. Sobre ele, Isaías 53. Então custou muito caro a paz para nós perdermos por qualquer situação, mal entendidos. Pense, conte até 10, pense, ore, clame, se humilhe, se coloque como falho, se arrependa, mas não perca a sua paz. Isso também é amar a Deus e amar ao próximo, não perder a paz por qualquer situação. E aqui nós podemos entender que talvez a paz aqui, graça, misericórdia, atributos, um de aplacar, o outro de deliberar, mas nós podemos entender que a paz é o estado que nós temos que andar. Lembram quando a gente gosta de dizer aqui, pelo menos eu, os irmãos acham meio estranho, a paz que excede, é nesse sentido, porque a paz excede o quê? Todo o entendimento. Às vezes eu não entendo, mas eu tenho paz, não é assim? Às vezes tu não entende nada, está acontecendo, a gente está assim, o que é isso que está acontecendo? Mas tem uma paz que ela é inabalável, e ela é pela fé também. Eu costumo comparar essa questão da paz de Cristo, que é inabalável, com o texto dos Salmos que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, porque estão em paz. Então é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz, de segurança, que eu pela fé preciso estar.
É uma posição que eu não posso negociar, meus irmãos. Não negocie sua posição de paz. Não perca a sua paz, que custou tão caro, que foi te entregue por alguém tão amável como o Senhor Jesus, ou alguém que nos ama igual Jesus. Eu amo muito minha esposa, minhas filhas. A gente está perto, né, de celebrar aqui com a igreja a questão dos nossos votos do casamento. Mas eu sempre deixo claro para elas que Jesus ama elas muito mais do que eu. Até a minha filha mais nova sabe responder essa pergunta: quem te ama mais? Sabe quando o pai bobinho chega a mãe, né? Quem te ama? Quem te ama mais? Quem te ama mais? Jesus. E eu fico feliz por isso. Lógico, eu gostaria de ouvir, né? Tu, pai, mas eu procuro ser um representante desse amor na vida da minha esposa, das minhas filhas. Mas eu sei que Jesus ama elas mais do que eu. E a pergunta é: se eu sei que Jesus me ama tanto, e Ele ama, Ele provou o seu amor ao ser crucificado, derramando seu sangue, morrendo no meu lugar, como eu não vou amar alguém que me ama tanto? Como eu não vou amar Jesus, que é a expressão do amor de Deus, que nos amou primeiro, nos amou primeiro do que todos. Quando diz que Jesus nos amou primeiro, às vezes a gente não fala sobre isso. O que significa que Ele nos amou primeiro, meus irmãos? Significa que ninguém nos amou primeiro que Jesus. Vocês sabiam? Mas a primeira pessoa a me amar foi minha mãe quando, né? Ficou sabendo, ela grávida lá, antes de colocar com o marido, né? Porque a mulher é a primeira a saber, né? Depois que ela vai fazer toda aquela apresentação de com o marido. Daí a gente fica assim: a primeira pessoa que me amou foi minha mãe, meu pai, não é assim? Eu quero te lembrar essa noite aqui. Antes de te nascer no ventre da tua mãe, tu já era amado por Deus. Primeiramente. Antes de qualquer outro. Isso também significa que Ele nos amou primeiro. Para a gente tem que lembrar aqui, né? Que Ele foi o primeiro a nos amar. E outra, Ele nos amou no momento em que mais nós não merecíamos ser amados. Não é verdade? Sim ou não? Ou tem alguém aqui que acha que merecia ser amado, que vai cobrar isso de Deus? Eu mereço ser amado, me ama. Quem entre nós tem essa coragem? Se acha digno? Há muitos anos atrás eu fui ministrar com um casal e ele dizia que porque eu sou digno de tomar a ceia. Aí que na hora me veio assim: aquele que se acha digno de tomar a ceia já não é. Já não é. Na Bíblia tem a história de um homem, vou fazer uma comparação rápida, Mefibosete, né? Ele era o último de uma descendência de Saul. E naquela época todo rei, né, acabava com a descendência do último rei. E ele fica sabendo que Davi descobriu ele era filho de Jonas, era o melhor amigo de Davi. Tinha uma aliança com ele, quando ele era descendente de Saul. Quando ele ficou sabendo que Davi queria ter com ele, ficou pronto agora. E ele já estava ali como um mendigo, coxo, né? Já estava todo, como a gente fala, vou falar aqui bem gaudério, né? Todo estropiado. O gaúcho, quando ele quer dizer que está lutando, eu estou só no cabo da daga, não é verdade? Ele já está assim, mas no cabo da daga, seu Gilmar, ele estava só no gibite. Já perdeu até o cabo. Estava estropiado mesmo, estava de rendido. E aí Davi manda chamar ele, e ele pensou: pronto, é o meu fim. Mas a Bíblia diz outra coisa: que Davi mandou vestir, e colocou, e calçou, e honrou a Mefibosete na mesa, diante da família real. Isso é uma figura de Cristo, meus irmãos. Das bodas do Cordeiro, da mesa. É assim que eu imagino, não eu, mas que eu entendo nas Escrituras, que nós devemos chegar diante da mesa da ceia do Senhor, com Mefibosete, com temor, com reverência.
não se achando dignos, mas somos por Ele, por causa dele, porque Ele faz isso conosco, na justificação. Não vamos também negar o seu sacrifício, mas vamos ter o coração de Mefibosete, sempre, né? Daí quando vê o amor, né? A honra, olha que coisa tremenda. Então, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar alguns dos teus filhos que andam na verdade. Esse é o desejo de todo pastor, né? O pastor Mike chega a brilhar os olhinhos dele, né? Toda vez que a gente vai falar, assim, a gente conversa sobre os membros, tudo, chega a brilhar nos olhinhos dele quando a gente faz algum elogio, fala, mas os irmãos são, né? Por quê? Porque todo pastor, ele tem um orgulho santo, se é que é possível dizer isso, ele tem uma alegria, ele tem um gozo por ver que os seus pastoreados estão firmes na verdade. Essa é a verdade. Na nossa humanidade é assim. A gente fica, né? Que legal, né? Uma vez ele deu, veja bem, eles já sabiam e tal, daí constatava que eles já sabiam assim, eu fiquei, é mesmo, né? E compartilhei daquela alegria, né? Isso é tremendo, perceber isso. É isso que está acontecendo aqui, porque ele está mandando para uma igreja local, né? Para outros líderes, e ele está dizendo o quê? Muito me alegro por achar alguns dos teus filhos, dos membros dessa igreja aí, entendeu? É isso que está acontecendo aqui, que andam na verdade, aleluia, que andam em Cristo, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Mais uma expressão diferente aqui, né? Mandamento do Pai. Olha a intimidade do apóstolo aqui, né? Isso aqui é intimidade. Nós temos recebido o mandamento do Pai, vamos permanecer nesse mandamento. Irmãos, quando o amor é apresentado na Bíblia, ele é apresentado primeiramente como mandamento. Não tem como divorciar o amor do mandamento. Por isso que a gente tem que obedecer e amar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que amar não é uma opção, simplesmente. É uma decisão. É uma posição onde eu me sujeito à palavra de Deus, porque ele está dizendo, ama a Deus acima de tudo e ama o teu próximo, e eu vou me sujeitar àquilo. Essa é a verdade aqui. Isso é uma marca de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo. Esses são os cristãos verdadeiros aqui. Vamos lá, o 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, esse inclui, né? Que nos amemos uns aos outros. Aí agora, olha só, ele vai explicar como se dá a prática disso. Está aqui no texto, acompanhe comigo. E o amor é este, 2 pontos. Que andemos segundo os seus mandamentos. O que é andemos segundo os seus mandamentos? Andemos em obediência. Quando é que eu amo o meu irmão? E aqui é importante nós lembrarmos aqui. Eu amo o meu irmão quando eu não desejo a mulher dele. Quando eu não minto para ele. Quando eu não quero roubá-lo de alguma forma. Quando eu não quero difamá-lo. Quando eu não quero todos os mandamentos, as ordenanças, as mutualidades sobre o meu irmão que eu não obedeço, eu não estou amando. Mas se eu obedecer as mutualidades, por exemplo, uma bem simples, que é contexto aqui, ser hospitaleiros. Se tu não gosta de receber os irmãos na tua casa, eu tenho uma triste notícia para ti. Tu está falhando num princípio de Deus. Não está em obediência. Não é bom o que tu fazes. Porque todo filho de Deus, todo discípulo de Cristo é o quê? Hospitaleiro. De fato, nós estamos em pecado se nós não vivemos as mutualidades uns aos outros, né? Então, quando eu não estou vivendo uns aos outros, eu estou amando meu irmão? Não segundo a palavra. Olha aqui. E o amor é este, que andemos, segundo os seus mandamentos, em obediência e prática.
Esse é o caráter do amor. A mesma coisa a Deus. Não farás, né, outros deuses, nem imagem de escultura, o nome de Deus em vão. Enfim, todos os mandamentos sobre Deus, se eu não obedecer, eu estou amando a Deus? Não estou. Não estou. Todos os mandamentos sobre meus irmãos, se eu não vivê-los, se eu não obedecê-los, eu estou amando meus irmãos? Não estou. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O crivo do amor é a verdade do mandamento, da escritura, na qual eu preciso com uma ligadura, com aquilo que me liga ao meu irmão, para que eu possa exercer o amor. Por isso que o chão da igreja às vezes é um pouquinho, até, né, sentar bem a coisa, às vezes é um pouquinho delicado, porque no chão da igreja a gente vai aprender a amar os irmãos. É aqui e não lá fora. E quando eu digo aqui, é na comunhão dos santos, é no serviço dos santos, que nós vamos aprender o quê? A nos amarmos, nos respeitarmos, andarmos na luz, na confissão de pecados, abandonando pecados, reconhecendo, honrando, servindo, amando, com a verdade. Tu quer mais amor do que chegar num irmão que está em pecado e às vezes está indo até para apostasia, talvez até para perdição, tu diz assim: ó, te arrepende, está errado, isso não é de Deus, e abrir a palavra de Deus, e em amor, em verdade, em amor, exortar aquele irmão, e ganhar aquele irmão de volta, porque aquele irmão está se perdendo, ter a coragem de amar, né? De chegar nele assim: cara, tu está indo para um caminho sem volta, para o que está fazendo. É que eu sou um pouquinho mais, não sou tão polido assim como o Michael, pode parecer um pouquinho mais forte assim, do que eu estou falando é muito importante. Quem ama de verdade vai chegar no irmão e vai dizer em amor a verdade. Sem verdade, sem amor. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Bem, olha umas folhinhas para trás aí mesmo, 1 João, capítulo 2, versículo 6, bem rapidinho. Está ali, ó. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aqui nós estamos falando de Cristo. Nós devemos lembrar que Jesus cumpriu todos os mandamentos, né? Amando ao Pai, obedecendo ao Pai, em obediência, ele cumpriu cada um dos mandamentos, porque em Hebreus vai dizer que ele foi também, não só ele teve que obedecer a palavra de Deus, os mandamentos, mas também ele também foi tentado. E ali ele comprovou que de fato ele era obediente, que ele era santo, irrepreensível. Porque a Bíblia diz que Jesus nunca pecou, nunca cometeu pecado. 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não há pecado em Jesus. E ele foi tentado das mesmas tentações que nós em Hebreus vai dizer, e ele não pecou. Não cedeu. Não se sujeitou à tentação, ao pecado. Voltando aqui para como final do 6, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Agora nós vamos entrar aqui numa próxima sessão, a partir do versículo 7. Prestem bastante atenção, porque aqui é uma advertência para nós, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Isso aqui é importante a gente identificar aqui, ó. Isso está na epístola, em 1 João 2. Vamos voltar aqui a 1 João capítulo 2. Esses falsos mestres, né, esses enganadores que entraram no mundo, ó, que é a 1 Pedro 2, a partir do 18. Aqui. Filhinhos,
E já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, porque onde conhecemos que já é a última hora. Olha, prestem bastante atenção. Saíram de nós e foram para o mundo. Então era um pessoal que conhecia ali, né, a linguagem, talvez até conseguiria embasar alguma coisa, usar uma Bíblia. Eles eram mestres, gente, falsos mestres. Eles eram missionários do inferno. Essa é a verdade. E sorrateiramente eles iam de casa em casa tentando subverter, tentando enganar, conseguindo os adeptos. Ali a gente tem dito, tipo um gnosticismo, que era uma heresia da época, uma seita, Então são esses aqui, versículo 19 ali, saíram de nós, mas não eram de nós, porque não criam que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Na cristologia eles não criam mais, então eles abandonaram a fé. Esses aqui, eles criam que eles tinham um conhecimento secreto, um conhecimento além. Não, nós é que temos o conhecimento, vocês não têm, vocês só têm a Bíblia, vocês só têm a Cristo. Era assim, irmãos. E hoje nós sempre soubemos, todos os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, que Cristo é suficiente, que a palavra de Deus é suficiente. Não é a palavra Cristo mais alguma coisa, É nesse sentido. Porque saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, ficariam conosco. Mas é isto para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, aqui é o Espírito Santo, do próprio Cristo, o ungido, Christos, que é o título, de Jesus ali, o ungido de Deus, Messias, Então tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas, pelas Escrituras, pelo Espírito de Deus aqui, a preservação. 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, a doutrina que receberam, o ensino sobre Cristo, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Então nós não aceitamos engano, nós não concebemos algo que não é verdadeiro. Por isso que nós permanecemos no verdadeiro e ele permanece em nós. Verdadeiro Deus, nós lemos em 1 João 5, E ele está em nós. E quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo? Esse mesmo nega o Pai e o Filho. E qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas qualquer que confessa o Filho, tem também ao Pai. Amém? Vamos voltar aqui, porque já muitos enganadores entraram no mundo, então eles já conheciam ali, sabiam onde eram as casas, onde tinha ponto de pregação, onde tinha grupo caseiro. O maninho lá saiu do nosso meio, agora andou aparecendo lá no Adriel, lá, quer dizer, o pastor Michael, está lá disseminando, engano, teologia liberal, Não, eu estou dando exemplo, É melhor eu usar o meu nome, Então, Judas vai chamar de libertinos, Esses aqui, São libertinos, que não se sujeitam à autoridade das Escrituras, nem aos pastores ali e tal, No outro, logo depois tem Judas aqui, e chamará de libertinos esses aí. Eles não querem saber, eles vão fazendo, Jesus é o que eu quero, o Evangelho é o que eu quero, igreja é o que eu quero, não tem nenhum padrão. Tipo assim, é eu que defino o que é o quê, como se nós tivéssemos condições de fazer isso. Nós não temos. Por isso que somente a Escritura, somente Cristo, somente pela fé. Por isso que é a regra de fé e prática. Os termos são da Escritura, somente pelo Espírito de Deus, pela graça, e somente no final de tudo, a glória eterna para Ele, porque é dele, ninguém toma.
Então, olha só que interessante, ele vai dizer assim, entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Nós sabemos que o mesmo autor aqui, a palavra de Deus lá em João 1,14, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, né, utilizando pode colocar para nós, por favor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, 1,14. E o verbo se fez carne, aqui está falando sobre Jesus, 100% homem, né? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora Filipenses 2, do 5 ao 8, por favor, ali, tem sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achado de forma de homem, 100% homem, de carne e osso, nascido da Virgem, de Maria, concebido, gerado pelo Espírito Santo, tudo que a gente já sabe, sendo obediente até a morte de cruz. Obrigado. Então eles não criam nisso aqui, irmãos. Palavra de Deus, doutrina cristológica, cristocêntrica, sobre Cristo. Olha só o que eles estão atingindo aqui. Não era pouca coisa, irmãos. Eu até comentei com o pastor Maico, uma coisa a gente não concordar, de repente com outro ministério que batiza a criança, E nós não batizamos, a gente batiza só com consciência, com decisão de fé, Mas isso, será que nos divide? Será que eles não são nossos irmãos? Claro que não, irmãos. Isso não é uma coisa assim para perdição, entendeu? Isso nós estamos falando de igrejas protestantes, tá? Igrejas bíblicas, não da seita lá do Papa, católica, Isso é perdição, isso é uma seita maligna, tá? Ponto. Então aqui nós estamos vendo que eles não confessam, eles não reconhecem, mas eles vão nas casas aqui das igrejas e tentam, Agora vejam bem, irmãos, vamos ler aqui até o 11, para ganhar um tempo aqui. Olhar por vós mesmos, tá? Agora é o conselho para nós e para aqueles irmãos que o apóstolo está apontando, para esses irmãos daquela igreja. Olha que está olhar por vós mesmos, vós, Então ele está apontando para eles, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. É interessante, irmãos, nós conversamos hoje, o pastor Marcos, sobre isso aqui. O nosso Deus é um Deus galardoador. E me parece, assim, eu quero, assim, falar como homem, que isso é para nos, isso sim é para nos incentivar, sabia? Nós cantamos hoje aqui que se não me falhe, é Apocalipse, isso deve estar em Apocalipse, não sei se é 4, deixa eu ver aqui rapidamente, que os anciões, que eu li isso aqui, eles recebem coroas e eles vão depositar as coroas aos pés de Jesus. 4:10. Os 24 anciões, prostrando-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: irmãos, só tem coroa para oferecer quem recebe. Isso aqui é galardão, não é verdade? Entendeu agora? Então nós podemos chegar lá nos céus com galardão ou não. É possível que a gente não chegue em galardão. Mas aqui nós temos os anciões. Lógico, aqui alguém pode entender que é os profetas, que é os apóstolos também. Mas todos nós aqui podemos ganhar uma coroa. A Bíblia diz que aquele que for encontrado fiel, quem vencer,
Dar-te-ei, né, a coroa da vida. Então é um galardão. Nós até já falamos aqui, Deus tem preferidos, Deus tem... Não, Deus não tem. E esse não é Deus. Mas tem as pessoas que preferem mais a Deus? Tem. Tu vai conhecer pessoas, sim, que elas priorizam mais a Deus, que elas buscam mais a Deus que as outras. Vai, porque isso é verdade, isso é bíblico. Tu sempre vai conhecer alguém cheio do Espírito Santo, que vive as Escrituras, sempre vai, porque Deus sempre vai colocar um padrão para ti diante dos teus olhos, sempre. Mesmo que tu ache que tu é o bambambam, a bambambam, que tu não precisa, que teu modelo é Cristo, que tu não precisa olhar para homens, que é um baita engano, né? Nesse aspecto, Deus sempre vai colocar alguém para te ensinar alguma coisa. Essa é a vida cristã. E nele tu vai olhar e vai ver a vida de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Sejam meus imitadores, como eu sou de Deus, como eu sou de Cristo. Sejam meus discípulos como eu sou de Cristo. Não, a gente não tem como enxergar na vida desse apóstolo, de Paulo, que foi, ele disse, né, cada vez eu amo mais, sou menos amado. Eu estou bem gastado, vou me deixar gastar mais ainda, vou me gastar. Quer dizer, olha só esse homem de Deus. E ele vai dizer com humildade, não tem como olhar para Paulo e ver arrogância nisso. Não, imitem a mim, olhem para mim. Isso é humildade. De alguém que busca o quê? Galardão. Alguém que está motivado como um atleta, olhando firmemente para o alvo da soberana vocação. O que importa é Cristo, é viver por Ele, é priorizar Ele, as coisas dEle, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, viver piedosamente, fervorosamente. Isso é o sentido. Isso tem que nos inspirar, irmãos. Existem não só as escrituras na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, e falar nisso em Hebreus tem um texto, eu notei aqui, Hebreus 11:6. Vamos confirmar o que a gente está falando aqui também. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é o quê? Galardoador dos que o buscam. Eu amo os que me amam, não é o que diz a Escritura? Lembrei aqui. Os que me buscam também buscam. Tem Provérbios. Me falha a memória. Então, nosso Deus, Ele tem essa maneira, né? Eu não sei explicar assim de uma forma mais clara, mas eu entendo que Deus, Ele quer que a gente se motive a buscar os galardões. Se você quer honrar Jesus, você vai começar honrando os seus irmãos. Se você quer servir a Jesus, você vai começar servindo os seus irmãos. Se você ama Jesus, você vai amar os seus irmãos. Se você se sujeita a Jesus, você vai se sujeitar aos seus irmãos. Irmãos, não tem como fugir. E o galardão é algo que nós devemos almejar, sim. Quem dera todos os cristãos almejassem e não ficassem só no conhecimento. Teve história de dois homens na história, George Whitefield e John Wesley, uma história muito conhecida, né? Eles eram de vertentes teológicas bem diferentes, assim, bem opostas até, sobre a salvação, né? E eram amigos, George Whitefield e John Wesley, que são bem conhecidos. Tem um livro chamado Heróis da Fé, a gente pode recomendar, né? Que vai tratar sobre galardão, sobre padrão de homens piedosos, homens que viveram nessa terra para a glória de Deus também. Lógico, são errantes, né? Não são da estirpe da qualidade de Cristo, né? Pecaram também, tudo, né? Lutero recebeu a esposa vestida de luto na sala dela, ele olhou assim, ficou meio... Foi Lutero que a gente leu, né? A Catarina, vamos embora. Aí ele olhou para ela assim, por que tu está assim? E ela falou assim, eu estou de luto, porque ou tu está morto ou é o teu Deus. E esse foi um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Talvez a gente nem teria essa Bíblia aqui hoje na nossa língua, se não fosse Deus dar esse homem, Martinho Lutero.
E ele passou por questões de casamento, né? Tomou uma chamada da esposa, né? Pô, tu tá aí, né? Parece que vai morrer, então eu tô de luto. Já me antecipei, né? E ele ficou olhando assim, isso tá no livro, tá? Você viu as esposas aí, ó. Desculpem, maridos. Né? Dando uma chamada nos homens aí, ó. Então, nós podemos buscar a Deus também porque nós queremos honrar a Jesus com as nossas coroas, amém, irmãos? Já pensou que tremendo, irmãos? Tu receber uma coroa, porque dar-te-ei, quem é que está falando em primeira pessoa? Cristo. Primeiro tu receber de Cristo uma coroa, e depois tu ter a oportunidade de honrá-lo, né? Não sou digno, né? Colocar diante dele. Em breve o pastor Michael vai estar ministrando sobre Apocalipse, e com certeza nós vamos passar por isso. O pastor Michael vai trabalhar. Busquemos, irmãos, as coisas do alto, os investimentos na eternidade, amém? Nós temos estudado aqui, né? Os casais, a família, toda quinta-feira estão convidados, os casais aí, a estarem conosco, a família, né? Todas as quintas, né? Às 8 da noite nós estamos estudando sobre a eternidade, sobre o casamento, apontando, né, para a eternidade, para a glória de Deus. Voltando aqui então à questão do galardão, né? Deixa eu só dar um toquezinho. E fora outras passagens, Jesus vai falar muito, os apóstolos vão tocar nessa questão, né, dos galardões. Salomão falou, né, sobre galardão também. Versículo 9, aí nós vamos ler até o 11. Todo aquele que prevarica, né, aquele que transgride, aquele que não permanece, talvez ele ultrapassa, quer ir além, né? Ele não quer se manter, ele não quer, que é o mesmo verbo. Eu lembrei aqui, ó, do versículo 2, ó, por amor da verdade que está em nós, é que permanece. Aqui o verbo é permanecer em nós. Essa verdade que permanece em nós não nos pode ser roubada. Porque aquilo que Deus dá, ninguém pode te tirar. Tu pode rejeitar. É diferente. Infelizmente. Né? E há os que rejeitam. Mas vamos lá. E todo aquele que prevarica, né, que transgride, que ultrapassa, e não persevera na doutrina de Cristo. Então aqui nós entendemos que pode ser, sim, a sã doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, é em Cristo, que é Cristo, né? Ele é o fundamento. Não seja colocado outro fundamento que já foi posto. Cristo Jesus. A rocha eterna, a pedra angular, a pedra de construção de esquina. Esse é o fundamento na qual a igreja está edificada, da verdade. A igreja que é coluna e baluarte da verdade, o Espírito que é a verdade, a palavra que é a verdade, Cristo que é a verdade, está tudo numa coisa só. Esse aspecto que a gente está falando da igreja aqui também. Então todo aquele que transgride, que prevarica e não preserva na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Isso aqui é uma imperativa, uma afirmação, irmãos. Ele não é nosso irmão. Não há verdade, não há amor, não há comunhão. O que o ecumenismo, que não é de Deus, que é algo maligno, tem ensinado? O amor é mais importante, que a gente tem que tudo aceitar e dizer amém para todo mundo e se unir em prol de uma causa maior e tal. Então nós vamos nos unir com quem rejeita a Cristo, rejeita que Deus é o único Deus verdadeiro, que Jesus Cristo é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e o homem. Não, irmãos, nós não podemos. Nós não podemos amar, inclusive. Não podemos. Não podemos nem ter essa prática do amor nesse aspecto. Nós não amamos o pecado, amém? Nós não amamos aquilo que se opõe a Deus. Aquele que é inimigo de Deus, o amor do Pai, né? Se tu é amigo de quem é inimigo de Deus, o amor do Pai não está em ti. Se tu tem uma mente que está aí sendo alimentada pelo ecumenismo, né? Que o mais importante é o amor,
E porque assim, é legal, é meio né, filosófico, é meio romântico essa questão, né? Agora é uma coisa interessante, porque a sinceridade e até uma certa dignidade nisso não vai te salvar, mas a verdade de Deus vai. Porque é a verdade de Deus, conhecendo ela, que tu vai ser liberto, que tu vai ser santificado. A oração de Jesus, João 17:17. A oração de Jesus, João 17:17. Olha o que Jesus vai orar aqui. É João 17:17, olha. E aqui eu já estou encaminhando para o fim, ó. Ali, ó. Santifica-os quem? Né? Jesus está orando pelos irmãos, pelos filhos de Deus. Na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Isso aqui é uma oração, lembram? João 17. Então é a verdade que salva, que liberta em Cristo Jesus. Porque alguém pode ter boas intenções, nós falávamos hoje, né? E ir com boas intenções e com toda a sua sinceridade para o inferno. Sim ou não? Sim, sim. Sinceridade, boas intenções levam alguém para o céu? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não está escrito ali sinceridade, boas intenções. Nós somos salvos para as boas obras, nós temos que ter boas intenções, está tudo certo, temos que ser sinceros, mas não concernente às doutrinas de Cristo, ou a comunhão com aquele que eu não tenho comunhão. Se abandonaram a verdade, se abandonaram a doutrina de Cristo, eu não tenho comunhão com este. Ele não é meu irmão, porque nós não cremos no ecumenismo. Deus ama, Deus ama. O amor aceita tudo? Não, o amor não aceita tudo. Omissão aceita. Complacência, cumplicidade com o pecado. A igreja é para todos? A igreja é para todos, que venham se arrepender, que venham se converter, que queiram, né, se tornarem filhos de Deus, né, se arrependendo da sua vida. Mas a igreja aceita tudo? Não, não aceita. A própria igreja é um reflexo do amor de Deus. É duro isso aí, mas isso é exatamente o que a gente está enfrentando atualmente, meus irmãos. Sim ou não? Olha aí, não tem uma desconstrução do homem, da mulher, da família, da igreja. Não é todo mundo agora que querem tocar na Bíblia. Querem acabar com a família, querem perseguir a igreja, querem acabar com a Bíblia. Isso aí, de onde é que vem isso? Dos quintos dos infernos. Então nós não temos relação com isso. Nós vamos ter que, por amor de Cristo, lutar, pegar nas armas do amor, da verdade, da oração, da pregação, da evangelização. Nós vamos pregar o evangelho, as pessoas vão ser salvas, porque o poder de Deus é o evangelho para a salvação de quem vir a crer. A oração, a intercessão, e isso é o verdadeiro amor. É essa batalha que nós vamos perder a vida por amor de Cristo e do evangelho, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, renunciando a tudo por amor de Cristo, amando mais ao Senhor. Isso é chocante, eu sei, mas esse é o evangelho, e ele vai buscar uma resposta a todos nós, e não é uma resposta agradável, é uma resposta onde nós estamos esperando de Deus uma resposta para as nossas angústias, as nossas tristezas. É uma resposta de um evangelho que não nos aceita simplesmente como nós somos, mas ele se recusa a nos deixar no nosso estado. Ele vai nos transformar em imagem e semelhança de Cristo. Deus te ama, mas Deus se recusa a te deixar no teu estado. Ele vai te transformar a imagem e a semelhança de Cristo. Essa é a verdade sobre Deus. Ele
quer nos transformar de força em força, de fé em fé, de glória em glória, pelo Espírito Santo, pela Escritura, pelo renovar do nosso entendimento, pela Palavra de Deus, até que nós tenhamos essa mentalidade de fé, essa consciência de fé, que é somente por Cristo, pelas obediências de Cristo, pela vida de Cristo, e não por nós mesmos, pelo que nós achamos, ou pelo que o mundo pensa e prega e ensina, ou até a própria igreja muitas vezes, enganosamente, porque aqui são pessoas que se passavam por cristãos, por irmãos. Então todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Lá no capítulo 1 vai dizer que para que tenhamos comunhão com o Filho e comunhão com o Pai, que nós precisamos o quê? Deus é luz, então aquele que está na luz, como ele está na luz, tem comunhão e se mantém na comunhão, na verdade, na luz. E o sangue, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é muito amor, irmãos. Não é pouco. É muito amor que nós não merecíamos, mas ele nos amou, nos perdoando, nos limpando, nos purificando com o seu sangue, morrendo no nosso lugar. Então, aqui nós temos o contraste, Quem persevera na doutrina de Cristo, quem não vai além, não fica aquém, mas fica naquilo que receberam, os apóstolos do Senhor. Esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Aleluia. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, olha que interessante, Só não traz o quê? Que doutrina é essa? O que ele vem falando, que o apóstolo está falando aqui, e em 1 Coríntios também, e toda a Escritura, todas as doutrinas centrais da fé. Se alguém vem ter, aqui é sobre Cristo, Se alguém vem ter contigo e não traz essa doutrina, essa fé bíblica aqui, olha qual é a orientação: não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. E aqui é um pouquinho mais delicado. Lembram lá, graça, versículo 3: graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e em amor. Isso aqui, o versículo 3, não é possível com esses aqui. É incompatível. Não tem comunhão, não tem relação. Alguém que nega a humanidade de Cristo, alguém que nega que Cristo veio em carne, que vai assim, como incrédulo, com heresia, apostatar da fé, como esses aqui enganadores, do espírito do anticristo, que aqui está apontando, para um tempo futuro também, esse anticristo que a gente sabe que a Escritura fala, o abominável da desolação, o iníquo, desde Daniel a palavra vai falar sobre esse aqui. A gente não pode ter comunhão, a gente não pode nem sentar para comer, irmãos, inclinar o nosso ouvido. Será que é só fisicamente que isso aqui está falando? Qual é os nossos dias, irmãos? Se tu escuta, eu falo com cuidado isso, se tu tem escutado podcast, YouTube, tu tem visto literaturas que são de homens, de mestres, de falsos mestres, que se opõem à fé, que se opõem a Cristo, isso aqui se aplica a ti, se aplica a mim, se aplica a nós. Pela televisão, pelo rádio, pelo celular, pela internet. Se eu gosto de receber essas seitas aí na minha casa e ficar ali, com curiosidade, eu até aprendi lá com os 2 mormons lá em casa. Eu já ouvi isso, Que vergonha, Eu como discipulador, como pastor, eu fiquei envergonhado, sério, fiquei envergonhado.
Ouvi isso num discípulo uma vez, até aprendi com ele. O que eu estou fazendo? Ali eu teve que se alegrou aqui, né? Também às vezes se entristece, né, pastor? Tem o outro lado também. Porque a gente está recebendo alguém que matou, assim como nós, né? Com os nossos pecados. Alguém que odiou, sem causa, sem motivo. Alguém que se opõe ao nosso Salvador, ao nosso Senhor amado, único Deus, Jesus. Será que eu posso ter comunhão com alguém assim? Posso respeitar? Sim, respeito a todos. Mas ter comunhão, saudar, né? Saudar. Tu vai chegar para uma pessoa que a pessoa odeia a igreja, odeia a família, odeia a Deus, a Jesus e tal. Graça, misericórdia, paz, seja contigo em verdade, em amor, Deus. Eu fico olhando para ti assim, parece um... Não faz nem sentido isso. Existe um contraste, irmãos, a gente não pode ser leigo sobre isso. Existem pessoas que não serão salvas, infelizmente. E essas pessoas são filhos do diabo, eles vão trabalhar pelo diabo. Assim como nós trabalhamos para Deus, somos filhos de Deus, somos, né, prestamos devoção, vivemos para Ele, morremos para Ele. Então, existem pessoas que também para o diabo, viu? Não seja inocente. Pessoas que odeiam a igreja, que odeiam a Jesus, que odeiam a palavra, que odeiam a família, existem. Eu conheço pessoas assim, por isso que eu sei que existem. E a palavra fala que eles existem. E eles não herdarão o reino dos céus, viu? É uma pena. Até que se arrependam. E confessem e reconheçam quem é Jesus de fato, pelo que a Bíblia diz. Porque, o versículo 11. Porque quem o saúda, tem o quê? Parte das suas más obras. Olha o que Jesus fez. Jesus é o padrão, é o parâmetro também. Abram comigo lá em João, Evangelho de João, bem rapidamente aqui. Versículo 7,7, João 7,7. Capítulo 7, versículo 7. Lemos esse versículo recentemente em algum lugar. Foi lá em Capão Novo. Agora que eu lembrei, a gente leu esse versículo aqui. Foi até aqui. João 7,7. O mundo não vos pode odiar. Ele está falando com os irmãos de sangue dele, porque eles falavam do mundo, eles tinham amizade com o mundo. Jesus não. Mas o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos, que ele era odiado pelo mundo. Porque o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo, ele estava denunciando, ele estava trazendo à luz, evidenciando que as obras do mundo são más. Jesus fez isso, né? Versículo 12 e 13, finais, então: tenho muito que escrever-vos. Parece eu aqui. Tenho muito que falar-vos. Eu realmente, irmãos, a questão do horário para mim, misericórdia na minha vida. Tenho muito que escrever-vos. Olha o coração do apóstolo. Mas ele vai dizer, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. Espero ir ter convosco e falar face a face. Traduzindo, tete a tete, olho no olho. Tem coisas que não dá para falar por WhatsApp, irmãos, por rede social. Vou fazer que nem o irmão lá, né? Eu não sou. O irmão foi lá no Facebook e botou assim, como eu ria disso, né? Ele quis dar escreveu assim: eu não sou como alguns que ficam botando as coisas nas redes sociais. Eu chego e falo. Aí eu fiquei assim, nós somos assim, incoerentes na vida. Isso é uma incoerência da vida, né? Então aqui ele falou, não, eu vou ir para falar olho no olho, né? Para falar pessoalmente, porque tem coisas que tem que ser tratadas assim, irmão. Eu e o pastor Marco, a gente fala todos os dias, e de tudo que é jeito.
ligação, mensagem, sinal de fumaça, não, tô brincando. Mas tem às vezes ele ou eu, né? A gente precisa falar pessoalmente. Porque não tem como ser por... Daí eu vou lá na casa dele, ou ele vai lá em casa, é assim. Tem coisas que não dá para falar por mensagem, irmãos. Tem assuntos que tem que ser olho no olho, pessoalmente, né? Diante do mundo que nós vivemos, isso é raro. Se importar, querer, né, desfazer mal-entendidos, né? Porque a maior distância entre as pessoas hoje é o mal-entendido, sabia? As pessoas não se entendem, não querem se entender e ficam ali e se mantêm aquele mal-entendido todo. E é só um mal-entendido. No final ninguém tinha intenção de, mas acabou acontecendo. Então a maior distância não é que eu moro aqui e tu mora lá na China. Não, é que a gente não se entendeu. E tudo poderia ser resolvido conforme a Escritura. Se teu irmão pecar contra ti, ou se tem alguma falta, ou se tu pecar contra o teu irmão, ali é o acerto, é a honra, é a restituição, é a luz, é a confissão, é os pilares daquilo que a gente conhece do Evangelho, irmãos. É o pedir perdão, é o perdoar. Nós já falamos aqui. Mas o cristão, ele precisa de tempo, ele pode não perdoar. Se não perdoa, não é irmão. Exatamente, se não perdoa, não é irmão. Classificado por Jesus, pela Escritura, pelos apóstolos. O pecado de não perdoar é imperdoável, irmãos. Jesus falou: se tu não perdoar, tu não será perdoado pelo meu Pai. Virou imperdoável. Acabou de virar imperdoável, dito por Jesus. Se eu não obedecer a Jesus, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, imperdoável. Mas é óbvio que se eu me arrepender, ainda tem perdão. Ele não é como a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é do mesmo, ali, da gravidade, né? Não tem a mesma gravidade. Mas ele, se ficar no estado, e a gente sabe que morte não muda o estado de pecado, irmãos. Do jeito que morreu, vai prestar conta. Não tem uma magiquinha que acontece, morreu, agora está Não. Do jeito que morreu, vai ressuscitar. No aspecto do estado. Se morremos em Cristo, se vivemos em Cristo, né, vivemos para Ele. Se morremos, morremos para Ele, porque pertencemos a Ele. É do mesmo sentido. Fora dele também. Se vivemos sem Cristo, vivemos sem Cristo. Se morremos sem Cristo ficamos. Isso é grave, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que graça, que nós tenhamos paz com Deus, né? Tenham paz com Deus. Tenhamos paz com Deus nesse aspecto. E ele vai dizer para quê, né? Para que o nosso gozo seja cumprido, seja completo. Como diz lá em João 15, né? Pelo fruto. E ali ele vai repetir, né? Saudam-te os filhos da tua irmã eleita. Amém. Aqui a gente pode lembrar o primeiro versículo, né? O presbítero, a senhora eleita e seus filhos, aos quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Então aqui tem uma conexão direta entre o versículo 1 e 13, depois do 13 para o 1, fica e o que tem no meio, porque são duas igrejas se comunicando aqui, né? E aqui no caso o apóstolo João fazendo esse alerta de amor, para que permaneçam em Cristo, na verdade, nas doutrinas de Cristo, todas elas, na palavra. Amém, irmãos? Pode vir, André. Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor já está nos guardando desse espírito do anticristo, né? A gente sabe que é literal, né? Nós cremos na literalidade da Escritura. Então que nós venhamos ter o nosso coração preservado, guardado na verdade bíblica, né? E às vezes, quanto mais nós permitimos que a verdade
ela cria em nós morada, mais santificado, é como se fosse isso, assim, nós vamos crescer em graça, em conhecimento, para a salvação. É nesse sentido, a santificação acontece aí. A partir do ato da justificação, né, de uma vez por todas, nós temos o processo de santificação, e aí nós precisamos da verdade, sempre calcando, como crivo, nos dizendo como, onde, com quem. E aqui ficou evidente os que são e os que não são, os que nós temos que receber e os que nós não podemos receber, o que nós podemos ter comunhão e os que nós não podemos ter comunhão, porque nós temos comunhão com o Filho e com o Pai, e nada mais. Amém? Glória a Deus.